Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O fortalecimento das parcerias do Brasil com outras potências emergentes foi reconhecido como o principal legado de Lula na política externa. Hoje, nós recebemos o cientista político Oliver Stinkel, especialista em economias emergentes e professor adjunto de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Professor, a presidente Dilma dá continuidade a isso que foi considerado o principal legado de Lula no estreitamento das relações do Brasil com os países emergentes? Com certeza, eu acho que além de fortalecer, de continuar esse passo do governo Lula de fortalecer as parcerias com as potências emergentes, o governo Dilma não apenas fortalece essas relações, mas também continua olhando para o norte, né? Porque o Brasil hoje em dia é um país tão importante que já não é uma relação, uma escolha apenas entre o norte e o sul, mas o Brasil hoje em dia tem relações fortes com os dois, mas com certeza sim continua fortalecendo esses laços. Agora, a expressão BRICS, professor, é interessante, que nós já fomos chamados de subdesenvolvidos, terceiro mundo, em desenvolvimento, um país em desenvolvimento, agora emergente, agora somos BRICS. E essas terminologias para designar a condição dos países, por exemplo, BRICS, no seu entender, é uma expressão que vai durar um bom tempo, considerando as mudanças tão rápidas que acontecem no mundo? Essa é a grande pergunta, não sei dizer. Eu espero que sim, eu de fato acho que existe um potencial enorme para o Brasil se projetar como um país BRIC, porque o rótulo significa dinamismo, significa potência econômica e também significa uma vontade de se inserir mais no sistema internacional. Então eu diria que pelo menos nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ver que esse nome, né, esse rótulo continuará existindo. Hoje o presidente Lula, no Rio de Janeiro, nós vimos inclusive a imagem dele aqui no Jornal da Gazeta, ele fez dura crítica num seminário do BNDES, exatamente das relações internacionais do Brasil com a África em especial. Ele fez duras críticas aos países desenvolvidos, entendendo que eles punem os pobres e, de certa forma, premiam os responsáveis pela crise que atingiu o mundo desenvolvido. Esse discurso do presidente Lula tem atualidade ou ele cabia há um tempo atrás e hoje está um pouco fora de foco? O ex-presidente tem razão no sentido que a crise atual que vivemos teve origem no mundo desenvolvido, isso com certeza, e os grandes erros foram cometidos nos Estados Unidos e também na Europa. Mas cada vez mais agora é a responsabilidade também das potências emergentes de assumirem responsabilidade e resolver a crise. E a gente vê esse discurso muito menos do governo atual, simplesmente porque já passou a hora de apenas culpar as potências estabelecidas. Agora, cada vez mais, a gente tem uma situação na qual precisa-se não apenas dos BRICS, ou não apenas das potências estabelecidas, mas de um conjunto deles para resolver a crise atual. E os países esses, os desenvolvidos que estão sofrendo tanto com a crise que eles fizeram, como é que eles olham os BRICS? Eles olham de cima? Existe, no começo, houve uma situação interessante em que a imprensa nos Estados Unidos e na Europa ignorou o fenômeno dos BRICS. E depois percebeu-se que, de fato, é um rótulo que não ia acabar tão cedo. E começou uma leve crítica que depois aumentou bastante. E agora, antes da última cúpula em Nova Delhi, no mês passado, a gente viu muita crítica, muitas pessoas, analistas americanos e europeus, dizendo que isso não tem futuro, isso é um grande problema. Então, eu acredito que pela primeira vez existe uma preocupação na Europa e também nos Estados Unidos de que os BRICS de fato poderiam chegar a falar com uma voz. E isso, de fato, seria interessante, porque pela primeira vez nós teríamos potências emergentes que conseguem oferecer uma alternativa à narrativa das potências estabelecidas. Qual a grande contribuição do Brasil em relação a esses países emergentes? O que nós podemos, de fato, fazer? Sim, o Brasil precisa, neste momento, definir exatamente qual será a contribuição do Brasil
essas grandes questões internacionais. Isso não é definido? Eu acho que nenhum país consegue definir isso tão facilmente. Até atores já com um passado como grandes atores internacionais precisam continuadamente redefinir qual é o próprio papel. Mas cada vez agora nos BRICS nós vemos que o Brasil sim tem um papel importante e precisa achar temas nos quais consegue assumir liderança. E um tema, por exemplo, é o desenvolvimento sustentável, economia verde, mudanças climáticas, questões de direitos humanos, onde o Brasil também consegue virar um modelo para outros países. Então eu vejo lá um potencial enorme para o Brasil se inserir em temas diversos. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado.